Se você acha que Naruto clássico é só nostalgia, esses momentos aqui vão provar o contrário. Fala galera, eu sou o Leonardo e você tá no Darkverse, o seu canal de cultura pop. E hoje a gente vai mergulhar de verdade em Naruto clássico. Não só lembrando cenas, mas entendendo por que elas são tão importantes. Então já comenta aqui embaixo, qual que é o momento que mais te marcou? E bora pro vídeo. Em quinta colocação eu coloquei o Naruto vs o Sasuke no Vale do Fim. Porque aqui a gente chega em um momento que não é só uma luta, é uma ruptura. Porque depois que eles viveram juntos, o Sasuke toma uma decisão, ele vai embora da vila. E não é só de Konoha, é de tudo. E o Naruto ele não aceita isso, porque pra ele o Sasuke não é só um companheiro, é o primeiro laço real que ele conseguiu construir. E aí a gente chega no Vale do Fim. Um lugar simbólico, com duas estátuas gigantescas. De um lado a gente tem o Hashirama e de outro o Madara. E isso já diz muita coisa, porque ali não é só uma luta qualquer, é um confronto entre as ideias. O Naruto chega cansado, machucado, mas ele tá determinado. E o Sasuke tá lá, frio e decidido, sem hesitar em momento algum. E quando a luta começa, não é só troca de golpes, é uma conversa, é um confronto emocional. Tudo aquilo que eles nunca conseguiram dizer um pro outro direito, aqui eles conseguem. O Naruto luta pra trazer o Sasuke de volta e o Sasuke luta pra quebrar esse laço. E conforme a luta avança, tudo começa a escalar. Chakra, velocidade e força. Até chegar em um ponto em que nenhum dos dois tá mais se segurando. E é aqui que tudo explode. O Sasuke ele ativa o poder, liberando a marca da maldição, e o Naruto responde, deixando o chakra da Kyuubi fluir. E os dois vão até o limite. Mas o mais importante é que nada foi resolvido. E é exatamente isso que faz essa cena ser tão forte. Porque diferente de outras lutas, não tem vitória. O Naruto ele não consegue trazer o Sasuke de volta. E o Sasuke ele segue o caminho dele. E isso muda completamente a história até aqui. A gente ainda acreditava que tudo podia dar certo. Mas depois disso, não dá mais. E essa cena funciona por vários motivos. Primeiro, a construção. Isso não acontece do nada, a relação deles foi construída desde o começo. Segundo, veio o contraste. O Naruto quer conexão e o Sasuke quer cortar ela. E o terceiro é a emoção, você entende os dois lados. E isso é o que prende, porque não existe certo ou errado. E esse momento não é só uma luta, é o fim de uma fase. É o ponto onde Naruto deixa de ser uma história de crescimento e começa a ser uma história de perda. E isso prepara o terreno para o que vai vir a seguir. Porque se aqui a gente vê o Sasuke indo embora, a pergunta que fica é, por quê? E é exatamente isso que o próximo momento começa a responder. Nosso top 4 fica com o Kakashi, o Sasuke e o início dessa ruptura. Então a gente precisa voltar um pouco, porque antes do Sasuke ir embora, antes do Vale do Fim, já tinha algo quebrando dentro dele. E isso não acontece de repente. Isso é uma coisa que vai sendo construída aos poucos. O Sasuke sempre teve um objetivo, vingança. Mas até certo ponto, isso ainda convivia com o time 7, com Kakashi, Naruto e Sakura. Só que tudo muda. Depois do encontro com Itachi, quando o Sasuke vê o irmão de novo, não é só um reencontro, é um choque. Um lembrete brutal que ele ainda é fraco. E é aqui que começa a virada, porque o Sasuke entra em um conflito interno. De um lado, os laços que ele conseguiu construir, e de outro, o objetivo que sempre guiou ele. E na cabeça dele, não dá pra ter os dois. E é nesse ponto em que o Kakashi entra. Essa cena é uma das cenas mais importantes de todo o Naruto clássico. O Kakashi tenta parar o Sasuke, mas não com força, com palavras. Ele fala sobre a vingança, sobre o que isso pode causar, sobre esse caminho que o Sasuke tá tentando seguir, mas só vai causar mais dor. E o mais importante, ele fala com experiência. Porque o Kakashi também perdeu pessoas, também sentiu dor, também teve momentos pra se perder, mas ele escolheu outro caminho. Isso cria um paralelo muito forte, porque ali o Kakashi tá basicamente mostrando, eu entendo você, mas esse não é o caminho. Só que o Sasuke ele não aceita, e isso é o mais pesado. Porque não é falta de aviso, não foi falta de orientação, é a escolha dele. E a partir dali, a gente vê o Sasuke se afastando cada vez mais, ficando mais frio, se isolando. E quando ele encontra o Naruto, isso fica ainda mais claro. Porque o Naruto ele não entende completamente a dor do Sasuke, mas entende uma coisa, ele não quer perder aquele vínculo. Isso cria um contraste muito forte, porque enquanto o Naruto tenta segurar tudo isso, o Sasuke já decidiu soltar. E é aqui que a história começa a pesar de verdade, porque você percebe que aquilo não vai terminar bem. E o arco do resgate do Sasuke reforça isso ainda mais.
não é só uma missão, não é só trazer um amigo de volta, é a tentativa desesperada de impedir uma queda. Cada luta e cada sacrifício mostram que aquilo é importante, mas ao mesmo tempo mostram que o Sasuke já tá muito distante. E isso aqui muda tudo, porque no fundo o Naruto ainda acredita que pode trazer ele de volta, mas o Sasuke já não quer mais ser salvo. Isso conecta diretamente com o Vale do Fim, porque aquela luta ela não começa lá. Ela já vinha sendo construída há muito tempo. E é por isso que esse momento é tão importante. Porque ele não é explosivo, ele é silencioso. É onde a decisão já tinha sido tomada, mesmo que ainda não tinha sido executada. E quando você entende isso, o Vale do Fim fica ainda mais pesado, porque você percebe que não foi uma escolha impulsiva. Foi algo pensado, sentido e construído. E isso deixa tudo muito mais trágico. Mas antes de tudo isso acontecer, antes da vingança tomar conta, antes do Sasuke se afastar, teve um momento em que o Naruto mostrou pela primeira vez que dentro dele existia algo muito maior. E não era bonito, era perigoso e descontrolado. E foi ali que a história deixou de ser uma aventura e começou a ficar sombria. E no top 3 eu coloquei Naruto contra o Haku. Então a gente volta lá pro começo da história. Porque esse momento acontece quando o Naruto ainda tá se descobrindo. Porque ele ainda é impulsivo e imaturo. Ele tá tentando entender o próprio lugar dele no mundo. Até aqui a história ainda tinha um tom mais leve. São só missões e aprendizados. Mas é exatamente aqui que isso tudo começa a mudar. Tudo acontece na ponte, na missão entre os Zabuza e o Haku. No começo parece só mais um confronto difícil, só mais um inimigo muito forte. O Haku ele é rápido, preciso e completamente diferente de tudo que eles já enfrentaram até ali. E o Naruto simplesmente não consegue acompanhar. Só que aí tudo muda. O Sasuke entra na frente dele e leva aquele ataque. E esse momento a cena praticamente para, o tempo desacelera. O Naruto olha, ele tenta entender o que está acontecendo ali. E na cabeça dele aquilo ali é claro, o Sasuke morreu. E isso quebra o Naruto completamente, porque até ali o Sasuke era o rival dele. É o cara que ele queria superar, vencer e provar que ele é melhor. Mas naquele instante, ele percebe que era muito mais do que isso. Era alguém importante pra ele, alguém que ele não queria perder. E é exatamente aí que acontece a transformação. A expressão do Naruto muda. A energia começa a ficar diferente. A cena muda de tom. E pela primeira vez a gente vê algo diferente. Algo errado. O chakra começa a vazar. Pesado e agressivo. Chega a ser descontrolado. E o mais importante é que não é só força, é ódio. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga aquele momento. Porque não é um power-up bonito. Não é algo heróico, é assustador. O Naruto ele parte pra cima do Haku. Sem pensar, ele não tem estratégia. Ele tá sendo movido pela emoção. E pela primeira vez ele domina completamente a luta. Só que ao mesmo tempo ele perde o controle. Porque até ali a gente viu o Naruto como um herói clássico. Aqui a gente começa a perceber que existe algo dentro dele que pode ser muito perigoso. Então a história começa a mudar de tom. É a partir desse momento que Naruto deixa de ser uma história de superação e começa a flertar com algo mais sombrio. E tem um detalhe que deixa tudo ainda melhor. O contraste com o Haku, porque o Haku ele não é só um vilão qualquer. Ele também tem uma história, também tem dor e tem um propósito. E quando tudo isso termina, não parece uma vitória simples. Fica um peso, um silêncio que faz a gente refletir. E é isso que torna essa cena tão marcante. Porque ela não é só sobre lutar, é sobre sentir, sobre perceber que dentro do Naruto existe algo que a gente ainda não entende. E isso conecta diretamente com o que vem depois, com todo o poder da Kurama. E com os conflitos que ele ainda vai enfrentar. Porque essa é a primeira vez que a gente vê o monstro, e depois disso não dá mais pra ignorar. E o top 2 aqui a gente vai ficar com o Naruto invocando o Gamabunta. Isso aqui é pura virada de chave pro Naruto. Porque até aqui a gente viu ele sofrer. A gente viu ele perder o controle. A gente já viu ele acessar um poder que nem ele entende direito. Mas ainda faltava uma coisa. Faltava o controle. E é exatamente isso que começa a ser construído aqui. Tudo começa com o treinamento com Jiraiya. E diferente dos outros treinos, esse aqui não é sobre ficar mais forte. É sobre entender o próprio chakra. É sobre encarar o medo. E aprender a acessar o seu poder. Que até então só aparecia nos momentos de desespero. O Jiraiya joga o Naruto no limite o tempo inteiro, não tem conforto, não tem segurança nenhuma. Ele literalmente joga o Naruto de um penhasco, forçando ele a invocar algo ou morrer. E isso diz muito sobre esse tipo de treinamento que está acontecendo aqui. Porque o Naruto ele precisa acessar a Kurama, mas ele não pode se perder nela. Isso é um equilíbrio extremamente difícil no começo. Ele falha, erra, ele não consegue no começo, mas ele insiste. E isso mostra quem sempre o Naruto foi.
E a gente chega no momento da luta contra o Gaara, e aqui o nível já é outro, porque o Gaara ele não é só forte, ele é assustador. Ele representa exatamente aquilo que o Naruto poderia ter se tornado, alguém consumido pelo próprio poder. A luta começa a escalar, e o Gaara perde o controle e se transforma, virando algo gigantesco. E o Naruto, mesmo exausto, ferido, sem ter vantagem nenhuma, fica. E é aqui que tudo se conecta. O treinamento, a dor, a persistência dele. Porque ele sabe que sozinho ele não vai conseguir. Ele faz e confia. E a invocação realmente acontece. O Gamabunta aparece, gigante e imponente, mudando completamente o cenário dessa luta. E não é só impacto visual, é significado. Porque esse momento mostra algo que a gente não tinha visto no Naruto. O controle no meio do caos. Ele não tá mais só reagindo, ele tá tomando uma decisão. A luta continua, mas agora é em outro nível. É uma escala absurda. Criaturas gigantescas, força descomunal. Mas o mais importante não é o tamanho da batalha, é o que ela tá representando. Porque o Naruto ele não vence só pela força, ele vence porque ele entende o Gaara. Ele vê nele o mesmo tipo de solidão, o mesmo vazio, a mesma dor que ele sentia. E ao invés de destruir, ele tenta se conectar. E isso é muito forte, porque mostra a diferença entre os dois. O Gaara foi consumido pela dor, o Naruto transformou ela em algo diferente. Ele define o personagem. Esse momento não é só épico, não é só uma invocação gigante, é crescimento, é a prova de que o Naruto começou a evoluir de verdade. E é por isso que essa cena é tão marcante, porque ela mistura tudo, ação, emoção e significado. Porque se aqui a gente viu o Naruto superando seus limites, o próximo momento mostra alguém indo além de seus limites possíveis. Sem poder especial, sem vantagem nenhuma, só esforço e treino. E é por isso que essa luta é considerada por muita gente a melhor do Naruto clássico. E não tinha como deixar de fora. O top 1 fica com Rock Lee vs o Gaara. E pra muita gente essa é a maior luta de todo o Naruto clássico. E o mais impressionante é que ele não tem biju, não tem poder especial nenhum, não tem nada de sobrenatural. Ele só tem uma coisa, o esforço. O Rock Lee é o oposto de tudo que a gente viu até aqui. Em um mundo onde todo mundo usa ninjutsu, genjutsu e habilidades especiais, ele não pode usar nada disso. Ele só tem seu taijutsu, seu corpo e um treino muito intenso. E isso já coloca ele em desvantagem desde o começo. Mas mesmo assim ele entra na luta contra quem? O Gaara, que naquele momento parecia intocável. A defesa automática dele. Uma pessoa fria e sem emoção. Quase impossível de acertar. E então a luta começa. E no início parece que vai ser exatamente o que todo mundo esperava. O Lee ataca e o Gaara defende, sem esforço nenhum. Mas aí vem o momento em que o Lee tira os pesos. E tudo muda. O chão treme e a velocidade aumenta de um jeito absurdo. E pela primeira vez, o Gaara é atingido. E aquilo quebra tudo. Porque ninguém esperava isso. Nem os personagens, nem quem tá assistindo. E ali o Lee deixa de ser o azarão e vira uma ameaça real. A luta escala e fica mais rápida, mais intensa, muito mais brutal. E o Lee continua, mesmo se machucando, mesmo se desgastando, mesmo sabendo do risco. E então ele abre o portão e a cena aqui vira outra coisa. Não é mais só luta, é sacrifício. O corpo dele começa a não aguentar mais, mas ele continua. Porque pra ele, aquilo não é só uma luta, é provar que o esforço pode superar o talento. E isso bate muito forte porque no fundo é algo muito humano. Só que Naruto não alivia, porque no fim, o Lee acaba perdendo. E é exatamente isso que torna essa luta ainda mais marcante. Porque mesmo dando tudo, mesmo indo além de seus limites, mesmo fazendo o possível e o impossível, não foi suficiente. E isso é pesado, mas ao mesmo tempo é o que torna tudo real. Porque nem sempre o esforço vai vencer, mas isso não tira o valor dele. Muito pelo contrário, é isso que faz o Lee ser tão incrível. E essa luta não é lembrada só pela ação, ela é lembrada pelo que ela representa. Superação, limite e sacrifício. E é por isso que ela é considerada por muita gente uma das melhores de todo o Naruto clássico. E quando você olha todos esses momentos, fica claro que Naruto clássico vai muito além de luta. Cada cena aqui tem peso, construção e consequências. Não são só momentos épicos, são momentos que moldam os personagens. O Naruto aprendendo a lidar com o que existe dentro dele. O Sasuke se perdendo no próprio caminho. O Lee mostrando o valor do esforço. E tudo isso constrói a base de tudo que vem depois. E talvez seja exatamente por isso que Naruto clássico é tão marcante até hoje. Porque no fundo, ele fala de coisas muito reais. Dor, solidão, escolhas e crescimento. Então se você curte esse tipo de conteúdo mais profundo, que vai além da superfície, já se inscreve aqui no canal. Porque a ideia aqui é exatamente essa. Explorar as histórias de verdade. E agora eu quero saber de você.
Qual desses momentos mais te marcou? Ou tem algum que você colocaria nessa lista? Comenta aqui embaixo. Valeu, falou, e eu te vejo no próximo vídeo.